A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você falar que você tem fé, mas se você não fazer nada para Deus, meu amado, sua fé não vai adiantar de nada. Fé sem obras é morta. E o que é obra? Obra é tudo aquilo que você faz para Deus, não por obrigação, mas com coração voluntário. Amém? Tudo que você faz para Deus, com coração voluntário, aí são obras perfeitas diante do Senhor. Muitas das vezes tem aquele que diz, eu vou fazer. E tem aquele que diz assim, eu não vou fazer ou eu não posso fazer. Mas muitas das vezes, eu estou falando de sinceridade, tá, irmãos? A Bíblia diz, seja sua palavra se ensina ou não, passar disso é procedência maligna. Então tem aquele que não pode fazer, mas ele está sendo sincero. E tem aquele que diz que vai fazer e às vezes não é sincero. Aquele que vai fazer parece ser sincero, e aquele que diz que não vai poder também está sendo sincero, né? O que acontece? Às vezes aquele que não falou que não podia fazer, ele acaba fazendo. E aquele que diz que iria fazer, às vezes não faz a coisíssima nenhuma. Isso é chato, é feio, é triste. E Deus não se agrada desse tipo de coisa. Sabe, eu sei que tudo que nós fazemos para Deus, eu sei que a recompensa vem de Deus. E eu queria nessa noite, através da palavra de Deus, mostrar para cada um, né, dos irmãos que aqui estão, que vale a pena ter um coração bom, vale a pena ser voluntário. E tudo aquilo que está relacionado à obra de Deus, tem pessoas que acham que fazer a obra de Deus é tocar, é cantar, é pregar, às vezes é ficar em pé ali na porta, recebendo as pessoas. Mas tem aquele que às vezes faz a obra de Deus, às vezes nem o pastor sabe, mas ele está fazendo. Às vezes ele não é de ficar falando para as pessoas aquilo que ele faz, mas ele faz a obra de Deus. E às vezes tem aquele que fala muito e acaba não fazendo nada. Você está entendendo? Diz amém. Então vamos lá, se você quiser marcar no papelzinho aí, você marca, né? Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago capítulo 4, versículo 17. Diz assim: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Você pode repetir junto comigo? Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então muitas das vezes, se eu perguntar para cada um que aqui está, se você sabe o que é o mal ou fazer o mal, você sabe. Mas se eu perguntar para você também, se você sabe o que é fazer o bem, você também sabe o que é fazer o bem. Eu estava meditando, sabe, naquela parábola do rico e de Lázaro. E segundo a história ali, os dois morrem. Os dois morreram. E um foi para o inferno, o Hades. O outro foi, hoje nós podemos falar de paraíso. Foi para o seio de Abraão, paraíso. Os dois morreram. E muitas das vezes tem pessoas que perguntam assim: pastor, é pecado ser rico? Ou o rico foi para o inferno porque ele era rico? Ou todo rico está condenado ao inferno? Não, a Bíblia fez tanto o rico como o pobre. O pobre depende do rico e o rico depende do pobre. Como é que o sujeito vai continuar rico ou vai se tornar rico se não tiver alguém que trabalha para ele? Hoje a maioria dos grandes empresários são ricos, porque ele tem o que? Funcionários trabalhando na empresa dele. Você pega uma grande empresa
e perde todos os funcionários, eu quero ver se aquele empresário vai continuar rico. Não vai. Porque o pobre é que traz a riqueza para o rico. Então, tanto o rico como o pobre, a única coisa que Deus ele quer, tanto do rico como o pobre, é que o tesouro dele não seja aquilo que ele possui, não seja aquilo que ele tem, mas que o tesouro dele seja o próprio Deus. Vocês conhecem a história, né, do jovem rico, que ele veio até Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele era muito rico. E Jesus, olhando para ele, perguntou para ele, você tem guardado os mandamentos? Ah, conheço todos os mandamentos e guardo eles desde criança. Aquele homem, ele tinha de tudo para andar com Cristo, para ser um homem salvo. Mas Deus, ele conhece o coração do ser humano. Na realidade, o coração dele não estava em servir a Deus, não estava em ser um discípulo de Cristo. O coração dele estava naquilo que ele possuía. Tem pessoas que às vezes lê a Bíblia e não entendem a revelação de Deus. Quando ele falou para Jesus que guardava todos os mandamentos, né, guardava as leis, guardava os mandamentos, e Jesus falou para ele, então você faz o seguinte, você pega tudo que você tem e distribui para os pobres. Dá tudo que você tem para os pobres. Aí tem pessoas que às vezes lêem esse texto assim, poxa, para me servir a Deus, para me ser crente, eu tenho que me dispor de tudo aquilo que eu tenho. Não. Jesus estava o quê? Provando o coração daquele homem. Porque o Senhor já sabia que o coração dele estava naquilo que ele tinha. E o que Deus quer na realidade, se você é uma pessoa próspera ou não, se você tem muitos bens ou não, se você tem riqueza ou não, o que Deus quer é que você o ame de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e que a prioridade não é os bens que você tem, mas a prioridade é o Senhor na tua vida. Você está entendendo? Diz amém. Então esse homem muito rico, por que ele morreu e por que ele foi para o inferno? Lá em Lucas capítulo 16, no versículo 24, tem uma resposta aí para essa pergunta. Tem uma resposta para essa pergunta aí. Por que ele foi para o inferno? Sabe, Lázaro era pobre, era mendigo, e era um homem enfermo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo grande mandamento depois de amar a Deus sobre todas as coisas? Vocês lembram? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E esse mandamento é desde o tempo de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o teu próximo como a ti mesmo. Um homem, ele era muito rico. Eu quero que você leia aí, né? Lê para você. Lucas capítulo 16, versículo 24. Eu quero que você medita aí no que está escrito aí, ó. Ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Então ele era o quê? Era pobre, era mendigo. E se ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, é porque ele estava passando o quê? Estava passando fome. Um homem estava cheio de fome. Eu acho que a pior coisa na vida do ser humano, pior do que a enfermidade, talvez pior do que a dor, é a fome, meu amado. A fome, ela não dói só lá no estômago não, ela dói até lá na alma. Esse homem, além de mendigar, além de passar por todo tipo de humilhação, por todo tipo de privação, ele tinha fome. Esse homem, se fosse nos dias de hoje, é como aquela pessoa que pega o alimento que está bom
Ele prefere jogar dentro da lata de lixo, mas ele não dá para ninguém. Ele não dá para ninguém, ele não ajuda ninguém. Por que que o rico foi para o inferno? Porque ele não teve misericórdia do seu próximo. Porque ele não guardou, um dos grandes mandamentos. São dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então não adiantaria ele dizer que amaria a Deus, sendo que ele não tinha amor para com o próximo. Ele conhecia Lázaro, tanto que lá no inferno, lá no tormento, é ele que abre a boca para poder falar com Deus. Pai Abraão ali representa Deus. Ele abre a boca e diz: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe lá o seu dedo na água e venha passar nos meus lábios, pelo menos molhar os meus lábios, porque eu estou morrendo de sede. E Pai Abraão diz: olha, você não pode ir onde ele está, ele não pode vir onde você está, porque tem um abismo separando vocês dois. De todo o sofrimento que aquele homem teve na terra, agora ele estava o quê? No paraíso. E de toda a regalia que aquele rico teve, agora ele estava no tormento. Provavelmente os 5 irmãos que ele tinha também não amavam o próximo como a si mesmo. Porque a primeira coisa que ele lembrou foi o quê? Dos seus 5 irmãos. Ele disse: olha, permita que ele volte à terra. Provavelmente os 5 irmãos desse rico conheciam também a Lázaro. Porque como é que uma pessoa que já tinha morrido iria talvez ressuscitar ou voltar para falar com aquele que ele não conhecia? Então esse homem que morreu conhecia Lázaro, e os 5 irmãos dele também conhecia. Eu tenho 5 irmãos, permita que ele volte aos meus irmãos para poder falar sobre esse tormento. Então, meu amado, o próprio pai Abraão ali diz: olha, lá já tem Moisés e os profetas. Se não crê nos profetas, vai crer em quem voltou dos mortos. Mas na realidade esse homem perdeu a sua salvação. Não é porque era rico, não é porque tinha muitos bens, simplesmente porque não amou ao seu próximo como a ti mesmo. No Salmo 41, no verso 1 do Salmo, na parte A, diz que bem-aventurado é aquele que socorre o pobre. A palavra pobre aqui não é só aquele que vive numa extrema miséria, mas é aquele que passa por qualquer tipo de necessidade. Às vezes sabemos que tem alguém passando algum tipo de necessidade e nós não abrimos as nossas mãos, nós não ajudamos. Nós queremos comer, nós queremos beber, nós queremos dormir, queremos ter uma vida boa, mas se esquecemos daquele que às vezes passa dificuldade e precisa da nossa ajuda. Então esse homem, ele perdeu a salvação não é porque era rico, é porque ele esqueceu de amar o próximo como a si mesmo. Ele esqueceu de socorrer ao pobre, ao necessitado. Em Lucas capítulo 6, versículo 36, Jesus ele diz assim, ó: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. O que é uma pessoa misericordiosa? Uma pessoa que sente a dor do próximo, que consegue enxergar a necessidade do próximo e que tem o desejo de ajudar aquele que precisa. Mas a maioria das pessoas hoje só pensa em si, só querem para si. E Deus, meu amado, Ele se alegra quando nós temos um coração voluntário nesta área. Quando nós sentimos a dor daquele que está sofrendo. Quando nós colocamos o nosso coração em fazer a obra de Deus também nessa área aí. E Jesus, ele era tão preocupado com isto. Lá no livro de São João, no capítulo 6, no versículo 5 e 6,
Sabe, Jesus ele levanta os olhos, ele estava no pé do monte, e de repente ele vê o que? Uma grande multidão que vinha ao encontro dele. Era a época da festa da Páscoa. Já tinha uma grande multidão com ele, de repente ele olha e vê aquela grande multidão. E Jesus, ele faz um teste primeiro com Filipe. Ele olha para aquela grande multidão, e quando ele vê aquela grande multidão, ele diz para Filipe: aonde é que nós vamos comprar tanto pão para alimentar esse povo? E Filipe, ele olha para aquela grande multidão, meu amado, onde arrumar tanto pão para alimentar aquela multidão? Ele chega para Filipe e faz essa pergunta, mas ele já sabia. Ele dizia isto. Se você for olhar no texto aí, você vai olhar que ele estava falando, experimentando a Filipe, testando a fé de Filipe, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Filipe talvez não entendeu, ou ficou preocupado onde é que vai arrumar pão para todo este povo. E Jesus já sabia o que ia acontecer. Aí quem talvez não tinha ouvido a conversa, talvez não estava nem perto de Jesus na hora, não ouviu Jesus falar nada, mas tinha a mesma preocupação de Jesus. Quem era? Era André. André, ele saiu no meio do povo, procurando quem tinha alguma coisa para poder dividir com o seu próximo. Aí André chega diante de Jesus e fala assim: olha, mestre, eu encontrei um rapaz aqui no meio da multidão. Este rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Filipe ouviu Jesus falar, mas quem já estava correndo atrás era André. Você está entendendo? Diz amém. Às vezes acontece isso na igreja. Às vezes nós falamos algo aqui relacionado a ajudar ou a socorrer alguém. Tem aquele que às vezes ouve e cruza os braços e não faz nada, mas ele ouviu, até faz comentário com outras pessoas, mas simplesmente não faz nada. E talvez tenha aquele que não ouviu o pastor falar, não ouviu o outro falar, mas ele já tinha visto a situação e procurou correr atrás para resolver aquela situação a qual precisava ser resolvido. Você está entendendo? Diz amém. Porque nem tudo é necessário o pastor falar. Tem coisas que nós vemos com os nossos olhos, mas às vezes o coração é tão duro, é tão difícil, que as pessoas às vezes não querem agir naquela área onde se deve agir. Sabe, Jesus ele fala para Filipe, mas Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia que tinha alguém com 5 pães. Jesus já sabia que tinha alguém com 2 peixinhos. Jesus já sabia que mais de 5.000 homens, eu creio que tinha mais de 15.000 pessoas ali, porque se contava os homens e as mulheres não. E até o dia de hoje tem mais mulher seguindo a Jesus do que homem. Tinha mulheres, tinha crianças. Irmão, Jesus olhou para aquela multidão, e quando André disse assim: olha, mestre, aqui tem um rapaz com 5 pães e com 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus, ele olha para a multidão e pede para que todos eles se assentassem. Vamos sentar. Quando Jesus pediu para ele se assentar, porque tinha chegado a hora da refeição. E Jesus, irmãos, esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, ele poderia falar assim: André, fala para o seu mestre, fala para Jesus, que eu trouxe o pão para minha caminhada, eu trouxe o pão para me poder comer, eu trouxe o peixe para me comer, eu não trouxe pão para dar para os outros. Mas André, ele conseguiu achar no meio daquela grande multidão alguém que era misericordioso, alguém que tinha um coração bom, alguém que estava disposto a dividir
mesmo sabendo que o que ele tinha não poderia alimentar tanta gente. Mas Jesus, pegando a bondade, pegando a misericórdia desse rapaz, ele pega aqueles pães, aquele peixe, ele apresenta a Deus em oração. Eu não sei de onde apareceu o cesto, mas a Bíblia diz que 5 pães e 2 peixinhos encheram 12 cestos. Todo o povo comeu, todo o povo se encheu e ainda sobrou 12 cestos. Encheu 12 cestos, o povo comeu e ainda sobra 12 cestos. Então aquele que cedeu, aquele que deu aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ele não só alimentou, ele não só ajudou a alimentar a multidão, como também Deus fez um grande milagre. Qual foi o milagre na vida daquele rapaz? Foi os 12 cestos que sobraram, meu amado. Você já pensou Jesus chegando para ele? A Bíblia não diz assim: quantos pães você me deu, meu filho? Te dei 5, Senhor. Quantos peixes? Te dei 2. Você está vendo esses 12 cestos que sobraram? O povo comeu de se fartar, mas esses 12 cestos que sobraram agora é teu. Quer dizer, ele recebeu muito mais do que ele tinha dado, porque a bênção de Deus não chegou somente ao povo, mas chegou também à vida desse rapaz. Você está entendendo? Diz amém. Sabe o que acontece? Eu comentei aqui um certo dia, eu conheci uma família ali na Ilha do Frade. Eu fiz até o comentário aqui que a mulher tinha um quarto dela, e do lado do quarto ela tinha uma sala que dava 2 igrejas dessa aqui. Tinha mais de 2.000, segundo ela, 2.000 pares de sapato dentro daquela sala. E ela me levou ali para orar por ela. Mulher rica. Carros importados, não é um não, 5 carros importados na garagem. De lá da casa dela, ela mostrou o iate do marido dela, que estava lá no pio do Yacht Club. E não dormia de noite, não tinha paz. Diz ela que se enchia de remédio, quando o sono vinha, o dia estava amanhecendo. Quer dizer, trocava a noite pelo dia. 2.000 pares de sapato. Tem loja aí que não tem tanto sapato assim, né, pastor Manel? Tem loja aí que não tem 2.000 pares de sapato. Era muito sapato dentro. Ela mandou fazer as partilheiras. E ela pegou um sapato daquele lá e disse: olha, esse sapato aqui eu comprei na Itália. Custou $2.500. E na época o dólar estava 3 vezes mais do que o real. E eu olhei aquele monte de par de sapato assim, gente, para que isso? Só sala na casa dela era 3 salas. Sala de visita, sala de estar e sala de lá não sei mais o que. Banheiro, se você pedisse para ir no banheiro, você podia mandar falar assim: mamãe mandou escolher. Era tanto banheiro que tinha dentro da casa. Aí chega a secretária dela, a funcionária dela, e diz para ela assim: ô, dona fulana, tem um moço lá no portão, diz ele que está muito doente, está com AIDS, não tem nada em casa para comer e está pedindo ajuda. E me deu essa receita aqui para mostrar para a senhora. Quando aquela moça mostrou aquela receita para aquela mulher, a mulher quase deu um troço. Minha filha, por que você pegou isso? Vai lavar sua mão com álcool. Você pode pegar uma doença só de pegar nessa receita. E ela virou para mim e falou assim: o que o senhor acha, pastor? Eu devo ajudar esse homem? E eu falei para ela assim: olha, simplesmente se coloca no lugar dele. Faz de conta que ele é o dono desta casa e é a senhora que está lá no portão pedindo ajuda e a senhora não tem nada em casa para comer. E ela ficou toda sem graça da forma que falei com ela. Pegou R$5. R$5. E deu para aquele homem. Ela poderia ter dado 100, 200 ou até R$1.000. Mas deu R$5. Aí depois
Eu fiquei olhando para ela, fiquei olhando para tudo aquilo que ela tinha. Falei assim, meu Deus. Às vezes uma mulher que não consegue dormir, uma mulher que não tem paz, uma mulher que não consegue viver, tem tanto dinheiro, mas não tem misericórdia, não tem amor para com o próximo. A pessoa vê um portão da casa pedir socorro, e a mulher, além de mandar a empregada lavar a mão com álcool, porque achava que ia pegar AIDS só de pegar na receita. Eu fiquei indignado com aquilo ali. E eu fui ali como se eu tivesse indo andar à toa, meu amado, porque até a oração que eu fiz da casa daquela mulher, Deus não ouviu, porque Deus não se agrada desse tipo de pessoa. E muitas das vezes, às vezes chega alguém na porta da nossa casa, pedindo um pedaço de pão. Ah, lá está o pão novinho que foi acabado de comprar. A pessoa pega o pão de ontem e dá, mas não dá o pão novo que foi comprado. E às vezes não passa uma manteiga, não coloca um pedacinho de presunto dentro. Tá o presunto, tá o queijo, tá o leite. Pega um copo descartável, pega um pão duro, um pão velho e dá. E ainda pede para a pessoa se retirar da porta da casa dela. Outras pessoas o que fazem? Me dá um prato de comida. Aquela comida que está lá na geladeira há dias. Talvez uma comida que já está até fedendo, azeda, estragado. Não pega aquela comida que acabou de ser feita, que vai dar para os filhos, vai dar para o marido, vai dar para que a esposa vai comer, a família vai comer. Pega aquela comida velha, às vezes nem requenta a comida, pega fria do jeito que está. Coloca dentro de uma vasilha que não vai usar mais, que vai ser descartável e vai jogar fora. Pega a vasilha e dá para aquela pessoa, dá aquela comida velha para a pessoa comer. E lá do céu Deus está vendo isso. Mas não pega a comida quentinha, feita na hora, e dá para aquela pessoa. Esses dias eu fui na padaria comprar pão, e tem um rapaz que ele se tornou alcoólatra. A vida dele é bebendo. Eu entrei na padaria, o Espírito de Deus tocou no meu coração. E eu comprei lá um pedaço de torta, comprei um refrigerante. Eu poderia falar assim, é alcoólatra, não sai da cachaça, mas o camarada está se desfiando, está se acabando. E eu peguei, fui até ele e falei assim, olha, aqui está essa torta para você comer, esse refrigerante, e no nome de Jesus faz uma força para você largar essa cachaça. Ninguém chora à toa. A lágrima desceu dos olhos dele, ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu estou tentando e já tentei, eu não consigo, mas eu quero te agradecer por esse pedaço de torta, esse pedaço de pão, porque desde ontem eu não comi nada, eu não tenho nada para comer, mas estava bebendo a cachaça. Aí a gente olha e fala assim, mas a cachaceira está bebendo a cachaça, mas se beber só a cachaça vai morrer. Às vezes é um pedaço de pão, às vezes é uma coisa que você olha assim, talvez ache que não tem nem valor, mas se vai nutrir, se vai ajudar, porque se já pensou, se eu vou embora e eu volto e encontro aquele camarada morto no meio da rua, talvez aquele pedacinho de torta poderia ajudar ele a sobreviver mais. São simples coisas que a gente faz e que Deus se agrada. Então a gente deve ajudar, a gente deve socorrer, sem olhar a quem, mas sempre fazendo por amor, por misericórdia, sabendo que Deus está vendo. E quando você tem misericórdia, quando você tem amor, meu amado, mesmo que você não queira, as bênçãos de Deus, ela chega até a tua vida. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Eu me lembro que um dia, isso tem mais ou menos uns 5 anos, estava na minha casa, aí chegou um irmãozinho, entrou na minha casa e falou assim, pastor, eu vim aqui orar com o senhor. Eu falei assim, amém. Aí oramos,
Fui lá, botei um prato de comida para ele. E quando ele começou a comer, as lágrimas começaram a cair dentro do prato. Aí enquanto ele estava comendo, eu fui lá, tirei o que eu tinha dentro do armário. Ele não me pediu nada. Eu tirei o que eu tinha dentro do armário. Peguei uma caixa de sabão em pó, uma barra de sabão. Peguei um terno, 2 camisas, um par de sapato. Botei tudo dentro de uma caixa. E abençoei ele. Aí ele falou assim: pastor, ajoelha que eu quero abençoar o senhor. Eu me ajoelhei do lado daquela caixa. Ele disse assim: Deus, tu sabe que tem quase 3 dias que eu não como nada. Eu falei que eu vim aqui orar, mas na realidade eu vim aqui atrás de um prato de comida. E eu quero que o Senhor abençoe o teu filho, que o Senhor prospere a vida dele, abençoe ele. E aquilo que ele me abençoou, que o Senhor dê para ele 1000 vezes mais. Ele me abraçou e falou assim: pastor, eu não tenho nada dentro de casa, estou desempregado. E o Senhor não sabe com quanta alegria eu comi esse prato de comida. E uma comida simples. A minha esposa, ela não estava em casa, ela chegou. Aí ela olhou o armário e falou assim: Isaías, o que você fez com a compra que estava no armário? Falei assim: eu abençoei aquele irmão que acabou de sair daqui de casa. Falei assim: Isaías, só tem aquela comida que está, só tem aquela comida que está lá na panela. E agora, o que nós vamos comer amanhã? Eu falei assim: olha, minha filha, Deus vai prover. Não se preocupa, porque Deus vai prover, Ele sempre proveu. E eu ia pregar numa igreja nesse dia, à noite, aqui pro lado da serra. E antes de eu sair, ela falou bem assim: Isaías, eu tô com vontade de comer um peixe grande. A gente faz as postas, faz, né, aquela muqueca. Assim, ó, minha filha, Deus abençoar, a gente compra um peixe e faz, né? Para Deus nada é impossível. Aí chegou um rapaz na minha casa que tinha mais de ano que eu não via ele. Eu até me assustei quando ele chegou lá, chegou de carro. E veio e me abraçou e falou assim: pastor, que saudade do senhor. Ele falou assim: rapaz, você sumiu, é um rapaz que eu ajudei a tirar das drogas. E ele falou assim: o senhor está indo para onde? Eu falei assim: eu estou indo para a serra, vou pregar numa igreja lá na serra. Eu posso ir com o senhor? Eu falei assim: não só pode, como deve. E para mim foi muito bom, porque eu ia de ônibus, ele estava de carro. E um carro grande, né, Cherokee. Aí fui com ele. Ele tirou um cheque e falou assim: olha, pastor, Deus tocou no meu coração de trazer essa oferta aqui para o senhor, de abençoar a sua vida, porque o senhor sempre foi bênção na minha vida. Eu não olhei a quantidade que tinha no cheque, apenas orei, pedi minha esposa para guardar e fui. E Deus fez coisas tremendas naquela igreja, naquele dia. Encontrei com um rapaz que mora aqui no bairro, ali morava, né, aqui no bairro, ali perto da igreja do pastor Daniel. Encontrei com ele lá nessa igreja. E no final do culto, o pastor me chamou para tomar um café na casa dele. E disse assim: olha, pastor Isaías, durante a semana todinha, as mulheres do grupo de oração da igreja, elas saíram pelo bairro, elas conseguiram arrecadar, pastor, muita coisa. Foi até bom o senhor vir com o irmão com o carro, porque eu estava preocupado como o senhor ia fazer para levar, irmãos, 3 sacos desses de estopa, saco de 60 quilos, de alimento, caixas de biscoito, caixa de leite, e botaram aquilo dentro do carro. E quando colocaram dentro do carro, eu falei assim: meu Deus, eu lembrei da oração do que o irmão tinha feito naquele mesmo dia. E o irmãozinho que era daqui do bairro, ele falou assim: ô pastor, tem como me dar uma carona? Eu falei assim: tem, a gente está descendo para Vitória, tem sim. Ele pediu pro rapaz entrar aqui dentro do bairro. E o rapaz entrou para deixar ele na porta da casa dele. E ele falou assim: pastor, aguarda um instantinho.
E ele veio lá de dentro, irmãos, com sacolas de maçã, de pera, de uva, goiaba, um monte de fruta, biscoito recheado. E você olha, pastor, eu tenho muito disso aqui e senti de abençoar o senhor também. E eu coloquei dentro do carro. E o pastor da igreja, ele tinha me abençoado. Nunca cobrei para pregar na igreja de ninguém, sou contra quem faz isso. Mas o pastor me abençoou aquele dia com uma oferta. Ele falou assim, olha, você vai levar, porque foi levantado para poder abençoar a sua vida. E ele me abençoou com a oferta. Quando cheguei na minha casa, que tirei as coisas dentro do carro do irmão, oramos ali pelaquela compra. E aquele irmão, antes de chegar na minha casa, ele estava com um pedaço de papel na mão, fez como se fosse um palito, brincando, rodando aquilo na mão. Eu até falei com ele, rapaz, você tem que dirigir com as duas mãos, você fica brincando com esse pedaço de papel. E ele jogou aquele papel no bolso do meu paletó. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar a minha roupa, que eu fui olhar no bolso do paletó, era outro cheque. Aí liguei para ele. Ele disse, olha, meu amado, quando eu estava indo para a tua casa, eu encontrei com um rapaz no sinal, no semáforo, e ele piscou o farol para mim, nós encostamos o carro, e tinha muito tempo, tinha mais de 6, 7 anos que ele me devia um dinheiro. Ele me pagou aquele dinheiro em cheque ali, me pediu desculpa, e eu senti também no coração de deixar para poder abençoar o senhor. E fui abençoado ali com mais aquele cheque. Enfim, meu amado, de repente comecei a ouvir barulho de choro. Minha esposa começou a chorar na cozinha, a gente separando as coisas. E ela falou assim, Isaías, vem cá para você ver um negócio. Quando eu cheguei na cozinha, no meio daquelas frutas, tinha um peixe que tinha mais ou menos uns 3 para 4 quilos já limpo, já feito as apostas. Então, meu amado, até o peixe que ela tinha falado de tarde, que estava com vontade de comer, até o peixe veio no meio daquela compra. Desde quando eu me converti, ou até antes de eu me converter, eu sempre aprendi a ajudar, a socorrer alguém. E eu vim de uma infância, a minha infância foi muito miserável. Eu tive uma infância muito pobre. Eu cheguei a catar resto de verdura em feira. Eu já era adolescente, ia para feira porque não tinha o que comer em casa. Sabe? Quantas das vezes debaixo da banca pegando ali uma laranja, um tomate, uma coisa que caía, as pessoas pegavam o tomate podre. Eu chegava em casa todo sujo, porque eles tacavam tomate podre, verdura podre em cima de mim. Passei humilhação, passei fome, tive uma infância miserável. Brinquedo, não sabia o que era ter um brinquedo. Não sabia. Eu me lembro que o brinquedo que eu ganhei era que um carrinho cheio de boizinho em cima. E às vezes eu vi um amigo ganhar um brinquedo grande, um carro grande. E eu ficava olhando, será quando é que eu vou conseguir ganhar um brinquedo desse aí? E por isso, hoje nós temos aqui na igreja o Projeto Bahia. Na realidade, o Projeto Bahia não é do Ministério Shekinah, não é da Igreja Batista, não é da Assembleia de Deus, não é de igreja nenhuma. Esse projeto nasceu no meu coração. E esse projeto pertence a todo aquele que sente o desejo de entrar, de ajudar, e que age com o coração e que tem misericórdia, que tem amor. Sabe? E quando você leva uma cesta básica e dá para uma pessoa, enquanto você leva um brinquedo e dá para uma criança, igual no ano passado, você vê o sorriso de uma criança e dá um brinquedo, você dá uma cesta básica, principalmente aquelas pessoas ali da beira da BR-101, que nós pegamos aquelas pessoas ali da BR para poder estar abençoando com a cesta básica. É gratificante, sabe? É cansativo, são 6, 7 horas de carro para ir, 6, 7 horas de carro para voltar. É cansativo, é um trabalho árduo, difícil, mas é gratificante. Porque eu sei o que eu passei. E hoje eu entendo que as pessoas passam. E que faço, não faço para me aparecer, mas faço para ajudar enquanto tenho condição de ajudar. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meu amado, se eu fosse aqui falar para vocês
Nesse dia que eu ganhei essa compra, ganhei um par de sapato novo, ganhei uns 4 ternos completos. Quer dizer, Deus, ele me supriu com alimento, me supriu com roupa, me supriu com calçado. Simplesmente porque tive uma simples atitude. E aquele homem também teve o coração de orar e decretar a bênção de Deus sobre a minha vida. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, devemos fazer com uma mão que a outra não veja. Ter um coração disponível, ter um coração abençoador. Não só em termos de Projeto Bahia, sabe? Vou falar uma coisa para vocês. Desde quando nasceu esse Projeto Bahia, eu não tenho passado o Natal com minha família. Acho que tem uns 5 anos que eu não dou um presente de Natal para minha esposa. Porque tudo que eu consigo no mês de dezembro se torna em alimento, em brinquedo, em roupa, se torna em alguma coisa. Eu me lembro que neste ano nós socorremos mais ou menos 300 famílias, 300 cestas básicas e uns 250 brinquedos na Bahia. Mas aqui em Vitória, com aquelas enchentes que deu, um pastor vai e liga pedindo socorro. Lá vai eu lá em São Pedro com minha esposa. Se eu não me engano, acho que o Franco estava no dia, mas a Aline, nós fomos lá levar a cesta básica lá, como é o nome daquele bairro, Aline? Acho que é Santo André ali, bairro Santo André. Depois alguém liga para mim e diz: pastor, tem uma senhora que ela estava doente no hospital, entraram na casa dela e roubaram ela. Ela é sozinha, é viúva, não tem ninguém por ela. Levaram a botija de gás dela, levaram os alimentos, levaram tudo que estava na casa dela. E eu fui lá visitar essa senhora, na véspera de Natal. E eu olhei aquela situação daquela mulher, meu amado. Me deu uma tristeza muito grande. A mulher estava num estado de extrema miséria e não tinha nada, nem botija de gás para cozinhar se tivesse. E aquilo doeu o meu coração, doeu a minha alma. E eu liguei para um, liguei para outro, ninguém podia ajudar porque era Natal, tinha muitos gastos. Mas eu liguei para uma pessoa e ela se dispôs a ajudar e ajudou. Eu me ajuntei com essa pessoa, compramos uma botija de gás cheia, 2 cestas básicas, uma caixa de leite. Um outro irmão que foi também levou lá umas carnes para a mulher fazer. Quando nós chegamos lá, meu amado, nós fomos. Você estava também no dia, né, Aline? Daquela senhora? Não estava, era o Ismael que estava. Levamos o violão. Quando fizemos um louvor na casa que a mulher desabou, começou a chorar. E a primeira coisa que ela disse foi assim: agora que eu já tenho gás, já tenho alguma coisa para comer, eu vou fazer um cafezinho, porque eu estou cheio de vontade de tomar café. Tem tempo que eu não tomo café. Então as pessoas se preocupam com elas mesmas e às vezes se esquecem dos outros. E no dia de Natal, fomos na casa de uma outra senhora, a mulher com um monte de filho, com um colchão podre dentro de casa, e todo mundo dormia em cima daquele colchão podre, o chão batido, mulher não tinha nada. Fomos lá, levamos leite, levamos cesta básica, oramos com ela, fizemos um louvor naquela casa, abençoamos a vida daquela família. Então, esse é o papel da igreja. Sabe, quando eu ligo para algum pastor pedindo ajuda nesta área aí e recebo não, isso dói a minha alma. Porque todo final de ano, quando nós fazemos o Projeto Bahia, eu conheço pastores que recebem mais ou menos de 5 a 10 mil reais de salário da igreja. E você procura ele para doar uma cesta básica, ele não doa. E nem libera a igreja para você pedir para os membros. Tem pessoas que é só eles, se esquecem dos outros. Se esquece que o próprio Jesus, ele disse: olha, você tem que amar o teu próximo e amar como você ama você mesmo. Mas eu louvo a Deus, meu amado, que ainda existem pessoas que têm um bom coração.
Ainda existem pessoas que têm o coração na obra de Deus. Amém? Nós estudamos aqui no livro de Filipenses, a revista da Escola Dominical, e foi falado muito sobre o Epafrodito. Quem lembra disso diz amém. Sabe, o Epafrodito, ele era representante da igreja de Filipenses. E vocês sabiam que ele assumiu um risco muito grande. Quando ele foi na prisão onde Paulo estava, 2 riscos. Um de ser assaltado e ser morto pela distância. E outro de ser preso junto com Paulo por pregar o evangelho. O Epafrodito, ele não foi só como representante. Ele foi lá levar o quê? Uma oferta para socorrer a Paulo. Paulo estava preso. Todo mundo se esquecera de Paulo. Se você for ler algumas cartas escritas por Paulo quando ele estava na prisão, você vê ele falando que esqueceram dele, abandonaram ele. Mas o Epafrodito da igreja de Filipenses foi o único. Ele arrecadou as ofertas e se dispôs a correr o risco da viagem e foi até onde estava Paulo na prisão. E ele chegou até a adoecer. Paulo achou que o Epafrodito iria morrer. E foi graças ao Epafrodito que hoje nós temos na Bíblia a carta aos Filipenses. Porque se ele não tivesse ido até a prisão, talvez a carta aos Filipenses não existiria. Porque é uma carta de Paulo, não só exortando a igreja de Filipenses, mas também agradecendo aos irmãos daquela igreja por ter ajudado ele num momento difícil. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês estão entendendo a palavra, meu amado? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 34 a 40. Sabe, no ano de 2012, me deu um desânimo tão grande, com um projeto. Era tanto descaso. Eu falei com minha esposa, assim, esse ano eu não vou fazer o projeto Bahia. Deus é de levantar uma outra pessoa para estar socorrendo aquelas pessoas. Aí numa sexta-feira eu saí da minha casa e fui numa igreja ali em Laranjeiras, Pastor Rogério, Igreja Evangélica Vida. No meio do culto, e eu sentado lá atrás, eu fui lá aquele dia para ouvir. No meio do culto, um rapaz pediu uma oportunidade. E esse rapaz, ele falou assim: olha, irmãos, só para vocês entenderem o que eu vou falar, eu sou membro dessa igreja, sou dizimista, sou ofertante, faço parte do grupo de louvor, não perco um culto. Quando eu estou viajando a trabalho, assisto o culto pela internet. Ele contou que ele estava no Nordeste, no 4º andar de um hotel. De madrugada ele acordou assustado com um barulho dentro do quarto. E ele disse que o notebook dele estava desligado quando ele foi deitar. Mas quando ele acordou assustado, o notebook estava ligado. Ele foi na janela e olhou, não tinha condição de alguém subir pela janela. Olhou debaixo da cama, quer dizer, ficou assustado pensando que tinha alguém dentro do quarto. Desligou o notebook de novo, apagou a luz e foi deitar. Nisso que ele sentou na cama para se deitar, no abrir e fechar de olhos, ele estava na avenida principal de Laranjeiras. Diz ele que via um dia normal, as pessoas andando para lá, para cá. E de repente deu um estrondo no céu, e um veículo grande desce e para naquela avenida. E as pessoas começaram a se aglomerar onde estava aquele veículo. Diz ele que não era nem um trem, nem era um ônibus, era um veículo diferente. Um homem com um livro enorme sai e começa a gritar o nome de pessoas.
E ele, curioso, chegou perto daquele veículo, dizendo que foi muito real. Ele chegou perto do veículo e perguntou para aquele que tinha um livro assim: que veículo é este? O que está acontecendo? Que negócio é este? E o homem que estava com o livro disse: olha, é o arrebatamento da igreja. Aqueles que tiver o nome escrito nesse livro vai entrar dentro desse veículo e vai subir para o céu. E ele disse, aquele irmão falando: olha, irmãos, eu conheço Bíblia, sei que o arrebatamento não é assim. É no abrir e fechar de olhos, mas será invisível. Por isso que a palavra fala arrebatamento. Os salvos serão levados invisíveis e não no veículo. E eu vendo aquele veículo, vendo aquele livro, e quando ele falou que era o arrebatamento da igreja, eu falei assim: se é o arrebatamento da igreja, o meu nome tem que estar nesse livro. E aquele homem olhou o livro e falou para ele: olha, eu sinto muito, mas o seu nome não se encontra nesse livro. Ele disse: mas eu sou dizimista, sou ofertante, participo dos cultos, obedeço às normas da igreja, sou obediente ao meu pastor. E aquele homem disse: olha, não adianta você falar nada disso, não vai resolver o seu problema, porque o seu nome não está nesse livro. E ele disse assim: se realmente é arrebatamento da igreja, não existe arrebatamento sem Jesus. Onde é que está Jesus? Aí o que estava com o livro na mão apontou para dentro do veículo, apontou para o motorista do veículo. E nisso as pessoas entraram dentro daquele veículo. E quando o homem entrou com o livro que ia fechar a porta, ele segurou na porta e chamou o motorista e disse: se realmente você é Jesus, você sabe quem eu sou? E aquele que era Jesus se levantou, veio até a porta e disse assim: eu sei quem você é. Eu sei que você é fiel dizimista, que você obedece ao teu pastor, que você é frequente nos cultos. Conheço a tua vida desde quando você se converteu. E aquele que era o motorista pegou o livro e olhou e falou assim: meu filho, o seu nome não está nesse livro. E por não estar nesse livro, você não pode entrar dentro desse veículo, você não pode subir junto com os outros. E ele abriu a boca em pranto e em lágrima e disse assim: eu tenho o direito de saber o porquê que o meu nome não está nesse livro. E a resposta daquele homem, que era Jesus, diz que olhou nos olhos dele e disse assim: olha, você é dizimista, você é ofertante, você frequenta culto, você obedece o pastor, você é um crente exemplar, mas falta uma coisa em você. Sabe o que falta? Eu tive fome, você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava preso, você não foi me visitar. Estava enfermo. Meu amado, Jesus começou a falar isso para ele. E de repente a porta se fechou e aquele veículo foi embora. Diz ele que no abrir e fechar de olhos, ele estava de novo dentro do quarto, sentado naquela cama. Bateu um desespero nele. No outro dia de manhã, ele voltou para Vitória, não conseguiu trabalhar e contou isso para a igreja naquele dia. No dia que eu falei para minha esposa que eu não iria mais fazer o Projeto Bahia mais. Quando eu ouvi aquela palavra sentado lá atrás, nos últimos bancos da igreja, é como se o Senhor tivesse me pegado, me virado pelo avesso. E eu saí dali, ergui minha cabeça e falei: não, eu vou fazer. Nem que eu vou lá socorrer pelo menos 10, mas eu vou, no nome de Jesus eu vou. E consegui a meta que era necessária. Ano passado também tivemos muita dificuldade. Eu me lembro que eu estava com a minha esposa no supermercado. Encontrei com um pastor, que a igreja dele tem uma condição financeira boa. Comecei a falar para ele: meu amado, este ano nós vamos fazer o Projeto Bahia novamente. Eu gostaria de saber se você poderia ceder a sua igreja para a gente falar do projeto. Qual é a forma que você poderia contribuir com esse projeto? E ele, era a mesma coisa que eu estivesse falando com ninguém. A minha esposa, que é quieta, não é de falar nada, ela pegou e falou assim: Isaías, você está jogando conversa fora. Você está vendo que ele nem está dando atenção para o que você está falando. E realmente ele não estava nem aí para aquilo que eu estava falando. E eu saí dali muito triste naquele dia,
porque é um homem que eu conheço. É um homem que na hora de tirar uma oferta na igreja dele, meu amado, como ele sabe pedir, mas abrir a mão, ter misericórdia, socorrer, ajudar, pelo jeito, isso aí ele não aprendeu com o Senhor não. Amém? Também dentro desta palavra, sabe uma coisa que eu não fiz desde dezembro? Eu queria agradecer a Lu, sabe? Tem gente que acha que o Projeto Bahia é muito fácil, é igual uma festa. Vamos supor lá o casamento da Aline. Quem foi lá e sentou, comeu, bebeu, é uma maravilha. Mas por detrás daquilo ali, a aflição de fazer o bolo, a torta de cozinhar, só quem passa pela aflição de preparar a festa é que sabe. Aquele que senta para comer não viu nada, não sabe como que foi. Então, irmãos, é muita gente, são muita gente. Pastor, eu quero ir nesse projeto, eu quero participar desse projeto. E não é desse jeito que funciona. Tem que ter coração voluntário, tem que estar disposto a fazer alguma coisa em favor do projeto, porque em favor do projeto é em favor de vida, em favor de vida é em favor de Deus. Sabe, de todas as pessoas aqui da igreja, quem merecia ir nesse projeto era a Lu. Não estou falando isso porque ela está aqui na igreja, não. Às vezes passando mal. Olha, irmãos, eu fiz bazar, metade era muita roupa. Então a metade da roupa nós guardamos para levar e a outra metade nós fizemos bazar. E minha esposa, ela chegou a adoecer, vindo aqui para o bazar carregando sacos pesados. Nós chegávamos aqui 7h30, 8 horas da manhã e tinha que tirar aquelas roupas todinhas de lá de dentro, separar os montes aqui dentro da igreja. E quando era no último dia do bazar, tinha que pegar aquelas roupas todinhas de novo e guardar e jogar lá dentro. E a Lu, o que eu estou falando da Lu aqui é o seguinte, que teve dia que ela veio aqui para cá, eu vi que ela estava passando mal, ela não estava legal. Mas eu tinha que buscar uma doação em tal lugar. Eu falei, Lu, você pode ficar aqui com a Maria? Quando eu vi, ela já estava aqui. Tinha vezes que não precisava nem eu ligar, ela já estava aqui ajudando. Então se tinha alguém que merecia, né, ter ido nesse projeto, era a Lu, porque ela se dispôs a fazer isso. Então ela não só foi voluntária em ajudar no bazar, mas ela e o marido dela se dispôs a ajudar também doando cestas básicas. Aí às vezes a pessoa quer participar do projeto, não doa uma cesta básica, não divulga o projeto para ninguém. Outra pessoa, meu amado, não é porque é meu genro, não. Estou falando como membro da igreja. Uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e respeito é o Leivson. Sabe, um assalariado que mal ganha para sobreviver. Não estou falando isso para humilhar ele, não, mas que doa a cesta básica todo ano. E ele chega a arrecadar de 15 a 20 cesta básica com os amigos dele no setor de trabalho. Sabe, quando ele não trazia a cesta básica, ele vinha com o dinheiro da cesta básica, vai, pastor, está aqui o dinheiro que fulano, bertano, ciclano, ele deu para poder estar ajudando no Projeto Bahia. Então uma pessoa que também, por merecimento, né, e por se dedicar a esse trabalho, o Leivson é um. Porque se entrega ao projeto. Sabe, meu amado, ir no projeto, todo mundo quer ir. Nós fizemos bazar esse ano, não só esse ano, os outros anos também. Teve pessoas que estavam dentro de casa e sabiam que tinha um bazar aqui e não deu as caras aqui, não apareceu. Se apareceu, é oi, tudo bem, a paz do Senhor. Teve uns que até cortaram o caminho para poder não passar aqui de frente do bazar. Eu não estou falando isso tacando pedra em ninguém, não. Estou falando que é a realidade, meu amado. Porque esse ano vai ter projeto. Se Jesus não vir até dezembro, vai ter Projeto Bahia de novo. Mas não é qualquer um que vai, não. Tá? Dessa vez vai aquele que tiver misericórdia, aquele que tiver amor, aquele que realmente entrar no projeto. Não é entrar dentro de um carro para ir, não. É entrar no projeto e poder ajudar. É contribuir com uma cesta básica. É contribuir indo atrás de alguém que pode contribuir. O Manel, todos os anos, além dele contribuir, ele corre atrás de alguém que contribui com o projeto. Pastor, está aqui, o fulano vai ajudar, Bertano vai ajudar. A Josiane não foi também no projeto esse ano.
Mas ela não só ajudou o projeto, como ela fez os kits de escola para levar para as crianças nesse projeto. Amém? Você está entendendo? Diz amém. É isso aí que a igreja tem que ver, meu amado. É se dispor, é ajudar no bazar, é ajudar a carregar um caminhão, descarregar um caminhão. Até na hora de carregar o caminhão para poder viajar para a Bahia. Tem gente que não aparece, só quer aparecer no outro dia na hora da viagem. E na hora de botar as coisas dentro do carro não aparece. E fica chato. É claro que tem aqueles que tiveram a sua colaboração. Quando eu falei da Lu, não estou exaltando ela em nada. Apenas estou dizendo dos dias que ela esteve aqui contribuindo, né, com o trabalho dela. Ela não só contribuiu ajudando aqui no bazar, como ela também ajudou comprando roupa do bazar, doando roupa para o bazar e doando cesta básica, mais o esposo. Agora teve aqueles que um dia veio, o outro não veio, né? Tem a Camila que ajudou, tem a Ana Brenda que ajudou, tem outros que compareceram, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós temos que se enganjar, se entregar mais. Ah, mas lá tem poeira. Mas não tem poeira na hora de viajar na estrada? Não tem poeira lá dentro de Limeira, não é calçado, não tem poeira lá também? Ah, tem poeira, vou pegar uma gripe, vou pegar isso, quer dizer... Não, meu amado, a gente tem que se entregar, se enganjar e começar a correr atrás para poder a gente começar a conquistar bastante doação para que mais família seja alcançada no nome de Jesus. Amém? Capítulo 10 de Lucas. Enquanto eu estava falando aí, vocês leram Mateus aí, não leram? Leram ou não leram? Jesus não falou, tive fome, não me der de comer, tive sede, não me der de beber. Tem muito crente, meu amado, que vai para o inferno por causa disso aí, tá? Porque tem um coração mau, um coração ruim e não consegue ajudar ninguém. E tem aqueles que às vezes dá com a mão que a outra está vendo. Sabe quanto vocês procuram aí? Ó, pessoas que não tinham condições de ajudar. O Marcos Tadeu, ele pediu para não citar o nome dele. É um assalariado, mas ele doou 10 cestas básicas. O Gerson também sem condições nenhuma. Ele ajudou, mas a esposa. Tem o Dr. Fraga, que todo ano ele ajuda. O Billy Graham ajudou. A Cristina de Mata da Praia, mas a família. Como foi falado, o Rubens, a Josiane, o Manuel, o Leives. O Edgar, além de doar, né? Às vezes o carro ou o caminhão, que é um bonguinho, ele também doa cesta básica, ele ajuda, ele arruma pessoas. O Edgar, né, nesses últimos 2 anos, ele conseguiu mais de 50, 60 cesta básica, entre doação dele e doação de amigos. Então, além de doar o carro que ele vai, né, ele também faz a doação e arruma pessoas para doar. Tem o Charles da Mega Pneus, que ele, todo ano, ele cede o caminhão com motorista. Se a gente fosse alugar um caminhão, seria uma fortuna. Mas o Charles, ele cede o caminhão com o motorista, para poder estar levando essas doações. É um caminhão baú grande, né? Que a gente leva para a Bahia. Esse ano, né, do projeto que passou, teve o irmão Merízio. O Merízio, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas, o que eu falei aqui, que dá com a mão que a outra vê. A Bíblia diz que os olhos de Deus tudo vê. E a Bíblia diz que Deus conhece aquele que o quê? Está de engano dentro da casa dele. Eu nunca precisei enganar ninguém. E tem pessoas que às vezes aprendem a confiar. O Pedro e a Madalena, além de ajudar com alimento, eles todo ano eles ajudam com oferta. Qual a oferta que foi entregue pelo Pedro e pela Madalena? Foi comprado o Pedro, a Madalena e pelo Dr. Fraga. Foi comprado brinquedos e comprado cestas básicas. Os brinquedos foram distribuídos porque alguém ajudou. Além do dinheiro do bazar, ainda teve alguém que voluntariamente ajudou com uma oferta.
Dom Pedro e a Madalena, o Dr. Fraga, o Merízios, ele doou R$1.500, ele e a filha, para poder estar comprando a cesta básica. Então tem pessoas que dão o dinheiro e não fica, será que comprou? Será que não comprou? Será o que foi feito? Ele dá com a mão e a outra não está vendo. Mas tem pessoas que às vezes ele quer ajudar, irmãos, e o coração é tão mau que fica às vezes pensando mal daquele que está administrando. Se Deus me colocou na direção para fazer esse trabalho, e se eu administrar errado, Deus vai cobrar de mim, não é daquele que está doando. Amém? Inclusive esse ano, eu estou querendo ir na metade do ano agora. Inclusive esse monte de roupa que você está vendo aí, já é uma resposta de Deus, porque eu tinha um propósito de ir na metade do ano, levar roupa e cesta básica. E tem uma senhora, Lucy Dichon, é isso mesmo, Ismael? A Lucy Dichon, lá dos Estados Unidos, no mês de janeiro, ela mandou R$1.000 para poder usar no Projeto Bahia. Esse R$1.000 já vai se tornar o quê? Umas 40 cestas básicas, não é isso mesmo? 10 vezes 40, 400. Não, vai dar 20, 30 cestas básicas. Então a Lucy, né, de show lá dos Estados Unidos, ela já está doando o quê? 30 cestas básicas. Não, nós já temos em caixa R$1.000 para 30 cestas básicas. Então nós temos que orar a Deus para Deus levantar pessoas, e nós corremos atrás também de pessoas que têm o coração disponível, já para começar, a gente poder começar a arrecadar essas cestas básicas, porque as roupas e os calçados já estão aí. E se Deus nos abençoar, levarmos também material de escola para aquelas crianças da BR-101. Amém? Então são muitas pessoas, né? O pastor Júnior da Igreja Batista Betel, lá de Jacaraípe, entrou, abraçou a causa. O pastor Jorge Laranjeira, o pastor José Carlos, que é o pastor Júnior ali de Tabuazeiro, o pastor Paulo também da Assembleia de Deus de Jacaraípe, né? Teve os pastores lá de Intarana no ano passado, ajudaram com roupa, com bastante roupa. Mas o nosso intuito esse ano é alimento. A roupa já tem o alimento. Então, no nome de Jesus, nós vamos fazer uma força para ir 2 vezes por ano estar abençoando essas pessoas lá na Bahia. Amém? 10:27 fala sobre o bom samaritano. Lucas 10:27. E respondendo ele disse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazes isso e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancaram-o, retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou a pé perto dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhes as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua calvadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te pareces que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores?
E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então nós vemos, meu irmão, tem muitas pessoas que são religiosas, mas não tem misericórdia. Primeiro passa um sacerdote, depois passa o levita. O samaritano, que ninguém dava nada pelo samaritano, mas foi ele que pegou aquele homem que estava ferido, aquele que tinha sido roubado, cuidou das feridas dele, levou para a estalagem e ainda disse: ó, cuida dele, e o gasto que ele tiver, quando eu voltar, eu pagarei. Amém? Então que essa parábola venha estar gravada à tábua de cada coração nessa noite, que nós possamos sempre estar fazendo o bem, tendo misericórdia daqueles que perecem, daqueles que precisam da nossa ajuda. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Sabe, no ano passado, acho que nós levamos mais de 10 mil reais em cesta básica. Dava, acho, né, mais ou menos isso aí. Vou fazer o cálculo. Com brinquedo, com tudo. E é um dinheiro, tudo vem de doação. Tem uma senhora, ela é a mãe do Gerson, é a Dona Maria. Uma mulher que não tem condições. Ela foi a primeira no ano passado. Foi a primeira. Ela chegou aqui na igreja: pastor, tem 500 reais aqui para o senhor usar no Projeto Bahia da forma que o senhor achar melhor. Tem um Fraga que ajuda com dinheiro, o Pedro que ajuda com dinheiro, o Merizio ajudou com dinheiro, o filho da Cristina aqui de Mata da Praia também ajudou com dinheiro. Então são pessoas que confiam no trabalho que a gente faz. Então quando alguém tiver de ajudar com algum dinheiro e não confiar, é melhor não ajudar, porque vai pecar, né, meu amado? Agora, se dá com a mão que a outra não vê, toda ajuda vem de bom coração, porque o que vem para o Projeto Bahia, fica no Projeto Bahia. No ano passado, além, né, a gente conseguiu fazer uma boa arrecadação de dinheiro, também com o bazar, e só levamos brinquedos bons, irmãos. Não foi porcaria não, tá? Brinquedos bons. Levamos muito brinquedo bom. E lá foi distribuído chips, pipoca, bala, chocolate, refrigerante. Então, além da gente fazer, nós fizemos o trabalho do Projeto Bahia no assentamento sem terra em Alcobaça. Fizemos o trabalho na BR, sentiam com as famílias da beira da BR. E fizemos também dentro do vilarejo de Limeira. E é muito gratificante. Foi debaixo de chuva, mas foi muito gratificante. E no ano passado, porque eu faço aniversário no dia 26 de dezembro. E uma pessoa, dias antes, me deu uma oferta muito boa. Mas uma oferta para mim, não era para o Projeto Bahia. Pastor, eu sei que você está fazendo aniversário, isso aqui é para você. Estou te abençoando, você uma compra para sua casa, comprar uma roupa, uma oferta muito boa. Aí, em vez de eu usar aquela oferta para mim, ou usar para minha casa, para minha família, acabei usando um Projeto Bahia. Porque toda a despesa de alimentação na estrada, eu paguei o almoço, paguei janta, e eu ia deixar alguns lá dentro de Limeira, mas fiquei com pena que estava tanto mosquito lá no dia, que acabou todo mundo indo para o hotel. E quem acabou pagando o hotel para todo mundo foi a oferta que eu tinha recebido, que era o meu presente de aniversário. Mas esse ano, meu irmão, faz uma força, já está sendo avisado, guarda o seu dinheirinho, né? Economiza, guarda, para você não ser pesado a ninguém. Você quer ir no projeto, doa uma cesta básica, ajuda pessoas que vai doar, né? Arruma pessoas que vai doar, corre atrás de doações e procura fazer o melhor para que você venha participar. Amém? Amém? E para você não ser pesado para ninguém. Lá, o André gosta de barraca. Lá tem lugar para botar barraca, ficar à vontade. Tem um rio gostoso para você tomar banho. Até para mergulhar, se quiser pegar uns piau lá, né? Muito bom. Se não quiser vir, no dia que a gente vir, pode. O irmão lá é muito receptivo. Pode ficar lá, acampado lá no terreno dele, é muito grande, dá para acampar. E só tem uma coisa, você só não vai poder levar criança.
Porque no Projeto Bahia a gente não leva criança, que é muito dificultoso. Mas sem ser o Projeto Bahia, eu tenho assim um desejo no meu coração da gente fazer uma caravana, pegar um feriado desse aí e ficar pelo menos 2 dias lá. Porque tem uma escola lá, Manuel, que foi liberada a escola para nós. Então pode ficar todo mundo na escola, aí vai tomar banho de rio, vai, né? Vem evangelizar também, fazer culto lá na casa do povo, e vai ser uma benção. Amém? Fala assim: Jesus, me ensina a ter um coração abençoador. Fala: Jesus, que eu possa socorrer aqueles que passam por dificuldades. Ó Deus, me ensina a ter misericórdia, a ter amor, e tudo aquilo que eu doar, que eu abençoar, que não venha fazer falta para mim, mas que o Senhor possa me prosperar, me abençoar de tal forma que eu possa sempre ajudar aqueles que estão passando por necessidades. Amém? Senhor, nos leve em paz, nos guarde debaixo das tuas santas mãos, nos livra, Senhor, de todo mal, e que o amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se você trouxe a sua oferta, coloca aí dentro do gasofilácio. Amém? Glória a Deus.